Antes de começar, deixe-me dizer uma coisa: se você se inscrever no meu canal e me apoiar, bênçãos sempre encontrarão o caminho de volta até você. Quando você ajuda alguém a compartilhar sua verdade, o céu tem uma maneira de recompensá-lo em troca. Então, obrigado por estar aqui e obrigado por ouvir. Meu nome é Marcelina Duvol, e eu tenho 45 anos. A história que vou contar não é fácil. Não é uma história de perdão, nem de seguir em frente silenciosamente. É uma história de traição, coração partido e um plano nascido da dor que no final, se tornou o ponto de virada da minha vida. As pessoas me veem agora como calma, composta, talvez até forte. Elas não veem as noites em que chorei silenciosamente no travesseiro, as horas que passei olhando para o teto, imaginando se meu coração algum dia pararia de doer. Elas não veem as orações que sussurrei no escuro, implorando por algum tipo de justiça ou alívio. Por mais de 20 anos, acreditei no meu marido, Daniel. Eu o amei com tudo o que tinha. Dei a ele meu tempo, minha lealdade, minha confiança, meus sonhos. Estive ao seu lado em dificuldades financeiras, disputas familiares e contratempos pessoais. Cozinhei para ele, lavei suas roupas, apoiei suas ambições, orei pelo seu sucesso e o amei de maneiras que até me surpreendiam. Mas a traição, aprendi, nunca vem de um estranho. Ela vem da pessoa em quem você mais confia, aquela que prometeu te amar para sempre. Tudo começou em uma noite de tempestade. A chuva batia nas janelas, o tipo de chuva que faz você se sentir pequeno e impotente. Daniel chegou em casa tarde demais. Sua camisa tinha um leve cheiro de perfume, doce e floral, nada como o meu. Disse a mim mesma que estava imaginando coisas que talvez o estresse e o cansaço estivessem me pregando peças. Mas meu instinto gritava: algo está terrivelmente errado. Os dias passaram, e a inquietação cresceu até virar uma suspeita corrosiva. As noites tardias de Daniel se tornaram mais frequentes. Ele levava o celular para todos os lugares, até para o banheiro. Evitava contato visual. Parou de segurar minha mão. Seu riso, antes familiar e caloroso, tornou-se distante. O homem que eu achava que conhecia estava escapando, e eu não conseguia entender por quê. Uma noite, enquanto ele estava no banho, peguei seu celular. Minhas mãos tremiam, meu peito apertado, enquanto eu rolava pelas mensagens. E então vi. A prova inegável. O nome dela, Melissa. Ela era 10 anos mais jovem que eu. As mensagens deles estavam cheias de piadas, risadas e promessas de amor, palavras que eu não ouvia de Daniel há anos. Meu mundo desabou. 20 anos de confiança, de sonhos compartilhados, de conversas noturnas e segredos sussurrados, destruídos por algumas linhas em uma tela. Sentei no chão frio do banheiro, lágrimas escorrendo pelo meu rosto, ofegando por ar. Quando Daniel saiu do banho, eu o confrontei. Minha voz tremia enquanto perguntava: quem é ela? Ele me olhou com olhos que eu mal reconhecia, olhos sem culpa, sem remorso, e disse simplesmente: Marcelina, eu não te amo mais. Não amo há anos. Essas palavras perfuraram minha alma como uma lâmina. Eu queria gritar, jogar algo, implorar para que ele ficasse. Mas não fiz isso. Fiquei em silêncio, meu peito doendo, minha mente girando. Porque naquele momento percebi algo crucial. Daniel achava que eu o perdoaria. Ele pensou que eu choraria, desmoronaria e depois aceitaria qualquer migalha de afeto que ele estivesse disposto a dar. Ele achava que minha lealdade era fraqueza. Mas ele estava errado. Sim, eu estava devastada. Sim, chorei silenciosamente no travesseiro noite após noite. Mas, nas cinzas do meu coração partido, uma chama se acendeu. Uma determinação. Um plano. Por semanas fingi. Fingi ser a esposa quieta e complacente. Sorri quando ele chegava tarde em casa. Cozinhei suas comidas favoritas. Lavei a camisa que cheirava ao perfume dela. Até passei suas roupas para o dia seguinte. Daniel achava que meu silêncio era submissão. Mas não era. Era estratégia. Porque enquanto ele abraçava outra mulher, eu preparava minha resposta. Coletava evidências meticulosamente, mensagens, e-mails, recibos, gravações, fotos. Cada segredo que ele achava estar seguro, eu descobria. Com cada nova peça eu ficava mais forte e mais focada. Minha dor se tornou minha arma. Melissa não era apenas um caso passageiro. Ela era manipuladora, gananciosa e imprudente. Daniel, cego pelo desejo, não conseguia ver isso. Mas eu via. E sabia que mais cedo ou mais tarde, ela seria a chave para a queda dele. Passei noites estudando os hábitos dela, seus gastos, seus amigos, sua rotina. Cada fraqueza, cada detalhe escondido, eu registrava. Tornei-me uma observadora silenciosa de suas vidas, invisível, mas atenta. Cada mentira, cada engano que eles compartilhavam se tornava munição.
E enquanto Daniel achava que eu era impotente, eu era tudo, menos isso. Sussurrava para mim mesma no escuro: você acha que vou te perdoar, Daniel? Acha que vou deixar isso passar? Mas você vai se arrepender de me subestimar. Vou te dar o choque da sua vida. Meu plano não era simplesmente deixá-lo. O divórcio por si só teria sido fácil demais. Não, eu queria que ele perdesse o que mais valorizava: seu conforto, seu controle, sua vida cuidadosamente construída. A traição muda uma pessoa. Ela te destrói ou te transforma. Eu escolhi a segunda opção. A mulher que Daniel traiu, a mulher que ele achava que perdoaria silenciosamente, não existia mais. Eu era Marcelina do Vou Agora, a mulher com um plano, aquela que reclamaria sua vida, aquela que faria Daniel enxergar as consequências de suas escolhas. Cada detalhe do caso dele se tornou minha ferramenta. Cada conversa, cada segredo, cada momento descuidado se transformou em um fio que eu podia puxar. E eu fui paciente. Muito paciente. Porque a vingança não é para os apressados, é para os meticulosos. O primeiro passo foi sutil. Comecei a deixar pequenas pistas reveladoras do caso onde eles menos esperavam. Um amigo em comum ouvindo um comentário descuidado. Uma mensagem acidentalmente visível para alguém do nosso círculo social. Cada pequena ação era calculada para deixar Daniel inquieto, para fazê-lo questionar a lealdade de Melissa tanto quanto eu questionava a dele. Mas o verdadeiro jogo ainda não havia começado. Isso exigia tempo, astúcia e um timing perfeito. Aprendi a mascarar minha dor com charme. A usar meu sorriso como armadura. A fazer Daniel acreditar que eu ainda era a mulher que perdoaria silenciosamente, enquanto por dentro planejava cada movimento com precisão. À noite, deitada acordada, planejava a sequência de eventos, imaginando como tudo se desenrolaria. Imaginava o choque no rosto dele quando percebesse que tudo que achava que tinha, tudo que acreditava estar seguro, estava escapando de suas mãos. A vergonha, o medo, o desespero. Eu saborearia isso em silêncio. A essa altura, Daniel havia se tornado descuidado, confiante em seu engano. Mas a confiança pode ser perigosa. A autoconfiança pode ser fatal. E ele estava prestes a aprender isso em primeira mão. Eu não era mais apenas uma vítima. Eu era a orquestradora. A arquiteta de um plano tão preciso que o desfecho não deixaria dúvida sobre quem realmente estava no controle. Eu tinha um objetivo: fazer Daniel e Melissa sentirem o mesmo tipo de impotência e choque que senti quando descobri a traição deles. Fazer com que entendessem que ações têm consequências. Mostrar que a traição, por mais cuidadosamente executada, sempre deixa rastros, e alguém algum dia vai notar. E então eu esperei. Pacientemente. Silenciosamente. Calculando. Todas as noites ensaiava meus movimentos, cada possível reação, cada reviravolta inesperada. Porque no mundo da vingança a preparação é tudo. Não estou orgulhosa da obsessão que cresceu dentro de mim. Não estou orgulhosa das noites sem dormir, do planejamento constante, do foco obstinado. Mas estou orgulhosa de ter transformado minha dor em poder. De ter tomado o controle quando tudo parecia perdido. De ter me recusado a deixar a traição me definir. E aqui, meus amigos, é onde a história começa. O momento em que um coração partido decide que não permanecerá quebrado. O momento em que escolhi ser mais do que uma vítima. O momento em que Marcelina do Voo se tornou uma força a ser reconhecida. Daniel e Melissa não tinham ideia de que a mulher que eles pensavam ter destruído estava silenciosamente tramando, observando e planejando cada movimento com precisão. Enquanto Daniel continuava sua vida de indulgência descuidada, pensando que seu caso secreto estava seguro, eu construía uma estratégia que eventualmente desmantelaria tudo o que ele valorizava. A primeira parte do meu plano era sutil, mas essencial. Eu precisava que eles se tornassem complacentes, confiantes demais em seu engano, e alheios ao fato de que cada passo que davam deixava um rastro. Comecei pequeno. Perguntas casuais aos amigos. Observações displicentes. Plantando sementes que mais tarde cresceriam em revelações inegáveis. Comecei a frequentar encontros sociais onde Daniel e Melissa provavelmente estariam. Eu parecia calma, composta, amigável, até cordata. Conversava com conhecidos, rindo educadamente de suas conversas triviais, enquanto por dentro observava, estudava e fazia anotações mentais. Cada olhar, cada interação, cada palavra que Daniel dizia a Melissa ficava gravada na minha mente. Melissa era confiante demais. Ela exibia sua proximidade com Daniel, sem perceber que cada gesto que fazia poderia ser usado contra eles. E Daniel acreditava que era esperto. Ele nunca suspeitou que eu pudesse enxergar através de cada mentira, cada manipulação. Ele pensava que eu tinha sido destruída pela traição,
Mas o que ele não sabia era que eu transformará meu coração partido em estratégia. Em seguida, foquei na documentação. Cada interação entre eles se tornava uma arma em potencial. Fotos tiradas de ângulos discretos, capturas de tela de mensagens, até gravações onde o tom revelava mais do que as palavras poderiam. Armazenei tudo com segurança, meticulosamente, como se estivesse construindo a fundação de uma estrutura que os esmagaria quando estivesse completa. Percebi que a vingança não é sobre pressa. É sobre timing. É sobre paciência. É sobre saber exatamente quando atacar para que o impacto seja devastador. E então esperei. Cuidadosamente. Silenciosamente. Observando a arrogância deles crescer enquanto a minha se fortalecia. Melissa, sem saber da minha crescente percepção, começou a se vangloriar para amigos sobre o caso. Ela me subestimou. Não sabia que cada palavra que dizia poderia ser usada para expô-los. E Daniel, cego por luxúria e confiança, era igualmente descuidado. Ele sorria amplamente demais, ria alto demais e compartilhava demais na presença de outros que não tinham ideia dos segredos que guardavam. Comecei a manipular essas pequenas interações. Um comentário compartilhado casualmente, uma pergunta feita de forma a provocar revelações. Cada detalhe que eles revelavam, acidentalmente ou não, era registrado, documentado e arquivado mentalmente para uso posterior. Era sutil, quase invisível para eles, mas estava funcionando. Lentamente, inexoravelmente, as peças estavam se juntando. Então veio a parte mais crítica do meu plano: explorar as fraquezas de Melissa. Ela era ambiciosa, ansiava por atenção, constantemente buscava validação. Eu cuidadosamente alimentei desinformação, projetada para fazer com que ela agisse impulsivamente, cometesse erros que Daniel notaria. E Daniel, dependente da orientação e charme dela, começou a vacilar de maneiras que não entendia. Uma noite, orquestrei um pequeno cenário, aparentemente inocente. Convidei amigos em comum para um jantar, sabendo que Daniel e Melissa estariam presentes. Tudo foi cuidadosamente arranjado. Tópicos de conversa sutilmente direcionados. Perguntas feitas com cuidado. E como esperado, Melissa, em sua confiança excessiva, revelou detalhes que pensava que eu não sabia. Deixei passar despercebido na frente de todos, fingindo estar alheia. Mas, em particular, documentei tudo meticulosamente. Cada deslize, cada vanglória, cada riso descuidado. Era munição. E Daniel, sorrindo para minha calma, não tinha ideia de quanto dano esses pequenos detalhes poderiam causar quando eu estivesse pronta para atacar. Noite após noite, refinei minha estratégia. Monitorei seus hábitos, seus horários, suas finanças. Descobri sobre as dívidas de Melissa, suas mentiras sobre emprego, seus exageros sobre riqueza e sucesso. Cada discrepância se tornava uma ferramenta, uma peça de alavancagem que eu poderia usar quando o momento fosse certo. A preparação emocional era igualmente crucial. Eu precisava estar pronta para o confronto, pronta para manter a compostura quando Daniel finalmente percebesse que não estava mais no controle. Meu coração partido deu lugar a uma clareza fria. Eu não estava mais reagindo à dor, estava agindo com propósito. Cada decisão, cada ação, era calculada para o máximo impacto. Semanas se transformaram em meses. E enquanto continuava minhas observações silenciosas, um padrão emergiu. A arrogância de Daniel, a imprudência de Melissa, a dependência mútua deles, estavam construindo sua própria armadilha. Eu não precisava forçar, só precisava guiar cuidadosamente dando pequenos empurrões. Então veio o primeiro sinal visível da minha influência. Um conhecido em comum que sem saber fazia parte do meu plano, revelou um detalhe sobre os hábitos de gastos de Melissa, uma dívida que ela tentou esconder. Era pequeno, insignificante isoladamente, mas suficiente para deixar Melissa ansiosa, suficiente para fazer Daniel questionar a lealdade dela. E funcionou como eu havia previsto. Pequenas rachaduras começaram a aparecer na aliança deles, rachaduras que eu eventualmente ampliaria em abismos. Também comecei a retomar minha própria vida em paralelo. Reconectei-me com velhos amigos, explorei paixões que havia abandonado e projetei uma imagem de alguém que prosperava apesar da traição. Era sutil, mas eficaz. Ver-me composta, confiante e prosperando começou a inquietar Daniel. Cada sucesso meu, cada momento de felicidade visível, lembrava-o do que ele havia perdido e do que tomara como garantido. Embora fosse paciente, nunca perdi de vista o objetivo final, o momento em que o choque seria entregue, quando Daniel perceberia toda a extensão das consequências de suas escolhas. Esse momento estava se aproximando, e cada pequeno passo que eu dava o trazia mais perto. A essa altura, minha rede de evidências era formidável.
Cada segredo, cada indiscrição, cada mentira que Daniel e Melissa haviam tecido juntos estava catalogada e verificada. Eu havia criado um registro meticuloso, um testemunho inegável de sua traição. E logo chegaria o momento em que essas evidências não seriam mais escondidas, quando seriam reveladas de uma maneira que não poderia ser ignorada, negada ou descartada. Eu frequentemente me lembrava silenciosamente na calada da noite: paciência é poder. O timing é tudo. O momento certo, e o impacto seria catastrófico. E eu estaria lá, calma, composta e inabalável, enquanto as consequências de suas ações se desenrolassem diante deles. Com o passar dos dias, Daniel se tornava cada vez mais descuidado. Ele estava confiante de que a lealdade e discrição de Melissa o protegeriam. Ele me subestimou. Essa confiança excessiva, como eu havia previsto, era a chave para meu plano. Continuei a observar, registrar, documentar. Plantei pistas sutis, deixei rumores se espalharem cuidadosamente, sempre garantindo que a verdade estivesse mascarada por uma negação plausível até que o momento fosse certo. Cada sussurro, cada gesto, cada sorriso descuidado que eles compartilhavam estava sendo convertido em uma arma que eu poderia usar no momento perfeito. Melissa, alheia à tempestade silenciosa que se formava ao seu redor, continuava seu comportamento imprudente. Ela exibia sua relação com Daniel, sem saber que cada vanglória, cada detalhe, cada pequeno deslize estava sendo cuidadosamente documentado. E Daniel, intoxicado por desejo e arrogância, permanecia cego. Mas tudo isso, minha paciência, minha orquestração cuidadosa, minhas preparações silenciosas, levava a uma coisa. Uma revelação tão poderosa que nem Daniel nem Melissa jamais esqueceriam. O tipo de choque que os deixaria atônitos, humilhados e cientes do verdadeiro custo da traição. E enquanto eu ficava acordada todas as noites, sussurrava baixinho para mim mesma. Vocês pensaram que eu os perdoaria. Pensaram que eu desmoronaria. Mas em vez disso, vocês verão as consequências de me subestimarem. Verão o poder de uma mulher desprezada, um coração traído e uma mente que nunca parou de pensar. Tudo estava pronto. As peças estavam no lugar. O momento de atacar logo chegaria. E quando chegasse, Daniel entenderia, tarde demais, que havia apostado com a mulher errada. Antes de continuar, se você está gostando desta história, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever. O momento finalmente chegou. Cada noite de planejamento, cada hora sem dormir, cada observação cuidadosa, me levou a este exato momento. Eu, Marcelina Duvaux, estava pronta para atacar, não apenas por raiva, mas pela necessidade de recuperar o que era meu por direito, minha dignidade, meu orgulho e a verdade. Daniel havia se tornado complacente. Sua arrogância, outrora encantadora em sua tolice, agora era perigosa para ele. Melissa havia se tornado descuidada, exibindo sua conexão roubada abertamente, acreditando-se intocável. E no entanto eles não sabiam que a mulher quieta e composta que ignoravam, aquela que parecia destruída, estava prestes a assumir o controle de maneiras que eles jamais imaginaram. Eu havia preparado tudo meticulosamente. Cada detalhe foi antecipado, cada reação imaginada. Eu havia garantido evidências, corroborado suas mentiras e construído uma rede de testemunhas e documentação que não podia ser ignorada. Este não era um plano para impulsivos, era uma sinfonia de estratégia, cada nota perfeitamente cronometrada. Comecei com pequenas exposições deliberadas. Amigos e conhecidos foram sutilmente informados, recebendo pedaços do quebra-cabeça para testemunhar casualmente. Nada parecia direto ou confrontador. Mas, como uma sombra se infiltrando em suas vidas, a dúvida começou a crescer. Daniel notava os olhares questionadores ocasionais de colegas, a leve hesitação no tom de Melissa ao falar sobre finanças, os sussurros de conhecidos que pareciam saber de coisas que não deveriam. As rachaduras se alargaram como eu havia previsto. Em seguida, orquestrei um incidente que parecia totalmente acidental, mas não era. Um encontro social, um jantar com amigos, onde convidei Daniel e Melissa. A configuração era simples, uma noite casual, aparentemente inofensiva, onde a conversa fluía livremente. Mas por baixo da superfície, tudo era controlado. Cada pergunta, cada comentário, cada movimento era sutilmente manipulado. Melissa, sempre confiante em sua manipulação de Daniel e em seu controle percebido, cometeu um erro crítico. Ela revelou um detalhe financeiro, uma dívida que havia escondido, em resposta a um comentário aparentemente desconexo de um amigo em comum. Os olhos de Daniel brilharam com inquietação. Ele havia confiado nela cegamente, mas esse pequeno deslize causou uma onda de dúvida. Eu permaneci calma, composta, até educada.
Para o mundo eu era a anfitriã graciosa, a mulher sorridente e composta que havia perdoado e seguido em frente. Mas no silêncio da minha mente eu saboreava cada tropeço, cada hesitação, cada confissão não intencional. Nas semanas seguintes, continuei o desmantelamento sutil da confiança deles. O comportamento impulsivo de Melissa, alimentado pelo medo de ser exposta, tornou-se mais errático. Daniel, tentando manter o controle, cometeu erros, tropeços e cálculos equivocados. Cada uma dessas pequenas rachaduras foi cuidadosamente documentada, cada imperfeição registrada. A essa altura, meu plano estava quase concluído. O ato final exigia precisão. Eu não podia mais depender da sutileza, era a hora da revelação. O momento tinha que ser perfeito, dramático o suficiente para deixá-los atordoados, inegável o suficiente para eliminar qualquer chance de negação. Organizei um jantar privado, ostensivamente para reconciliar, para conversar sobre as coisas. Daniel, cego pela esperança de que eu simplesmente perdoaria e esqueceria, aceitou ansiosamente. Melissa, nunca desconfiada, o acompanhou. Eles entraram esperando a mesma velha Marcelina, a esposa quieta e destruída que continuaria a suportar a traição deles. Eu os recebi calorosamente, mascarando cada emoção sob uma fachada cuidadosamente construída de calma. A mesa estava perfeitamente posta. A iluminação, o ambiente, cada detalhe cuidadosamente curado para manter a ilusão. Então, comecei a revelar a verdade. Pedaço por pedaço, apresentei as evidências. Capturas de tela, mensagens, fotografias, gravações, tudo apresentado com clareza e precisão. Permiti que falassem, que protestassem, que racionalizassem, mas cada defesa era respondida com uma prova inegável. O rosto de Daniel, outrora confiante e presunçoso, desmoronou. A compostura de Melissa vacilou, sua arrogância dissolvendo-se sob o peso da verdade. A sala estava carregada de tensão, todos os olhos fixos neles enquanto as camadas de engano eram descascadas. Amigos que haviam testemunhado as sutilezas em nossas interações anteriores assentiram com conhecimento, entendendo pela primeira vez toda a extensão da traição. Daniel tentou argumentar, desviar, mas as evidências eram irrefutáveis. Cada mentira, cada manipulação, cada momento roubado estava contabilizado. O erro impulsivo de Melissa durante nosso encontro social, antes despercebido, agora se destacava como uma peça crítica do quebra-cabeça, expondo sua imprudência e ganância. Eu observava em silêncio, meu coração firme, minha mente clara. Não gritei, não chorei. Simplesmente deixei a verdade falar por si mesma. E ela falou. O impacto foi imediato. Daniel, o homem que outrora acreditava que poderia manipular e enganar sem consequências, agora sentia o peso de suas ações. Melissa, a jovem e arrogante amante, percebeu que sua persona cuidadosamente construída havia desmoronado. A aliança deles, outrora tão confiante, agora estava fraturada, exposta e vulnerável. Pronunciei minhas palavras finais com uma autoridade silenciosa, cada sílaba deliberada. Vocês acreditaram que eu perdoaria. Acreditaram que eu desmoronaria. Mas a verdade é que sempre fui mais forte do que imaginaram. E agora, as consequências de suas escolhas estão aqui, diante de vocês, inegáveis e inevitáveis. O silêncio que se seguiu era quase palpável. Os ombros de Daniel caíram. Os lábios de Melissa tremiam. E naquele momento senti uma profunda sensação de encerramento. Não era sobre vingança por si só, era sobre justiça, sobre recuperar minha dignidade e poder. Nas semanas seguintes, as vidas de Daniel e Melissa começaram a desmoronar de maneiras sutis e inevitáveis. A reputação de Daniel, outrora aparentemente intocável, sofreu. Seus colegas e amigos, agora cientes de seu engano, o viam com desconfiança e desdém. Melissa, exposta por sua manipulação e imprudência, encontrou portas se fechando onde antes estavam abertas. E eu, emergi transformada. Não destruída, não amarga, mas mais forte, mais sábia e plenamente consciente da minha própria resiliência. Enfrentei a traição mais profunda, o coração partido mais devastador, e não apenas sobrevivi, mas recuperei minha vida com clareza e propósito. Reconstruí-me lenta e deliberadamente. Voltei às paixões que havia deixado de lado por anos. Reconectei-me com amigos que estavam distantes, mas solidários. Viajei, explorei e abracei experiências que me lembravam da beleza e complexidade da vida. E em cada momento carregava comigo a certeza de que agi com integridade, inteligência e determinação inabalável. A traição foi um ponto de virada. O coração partido foi um professor. E através de tudo isso, descobri uma força que não sabia existir dentro de mim.
Daniel e Melissa se tornaram figuras de advertência na minha história de vida, lembretes das consequências do engano, da fragilidade da confiança e do poder que pode surgir da resiliência. Mas eles não tinham mais poder sobre mim. Eu havia recuperado tudo o que tentaram tomar. Ao refletir sobre a jornada, percebo que as lições mais profundas não estavam na vingança em si, mas na transformação que ela exigiu. Aprendi que paciência é poder, que observação é crucial e que dignidade e compostura podem ser mais poderosas que a raiva e a retaliação impulsiva. Quando a poeira baixou, eu não era mais a mesma mulher que descobriu a traição. Eu era Marcelina do voo, a mulher que suportou, a mulher que planejou e a mulher que emergiu vitoriosa sem perder o senso de si mesma. É fácil buscar vingança no calor da raiva, agir impulsivamente e depois se arrepender das escolhas feitas. Mas uma ação medida e deliberada, enraizada em estratégia, observação e paciência, produz resultados muito mais impactantes. Esse é o princípio que segui, e o princípio que me permitiu recuperar minha vida plenamente. Olhando para trás, sou grata, não pela traição em si, mas pela clareza que ela me forçou a ter. Sou grata pelas noites de reflexão, pelo planejamento, pela paciência. Foram esses os cadinhos onde minha verdadeira força foi forjada. Compartilhei esta história não para me vangloriar, não para intimidar, mas para iluminar uma verdade. A traição, embora dolorosa, pode catalisar a transformação. O coração partido, embora devastador, pode revelar resiliência. E uma mente focada, paciente e estratégica pode superar até as feridas mais profundas. Se há uma coisa que quero que você tire da minha história, é isto: nunca subestime o poder de uma mulher que foi injustiçada, e nunca confunda silêncio com fraqueza. A tempestade pode ser silenciosa no início, mas quando ela ataca, ataca com propósito, precisão e inevitabilidade. Ao fechar este capítulo da minha história de vida, estou cheia de paz. A vingança não foi sobre crueldade, mas sobre justiça, encerramento e recuperação da minha vida. Daniel e Melissa enfrentaram as consequências de suas ações, e eu enfrentei o espelho sabendo que não apenas sobrevivi, mas me tornei mais forte, mais sábia e mais resiliente. E agora, caro ouvinte, deixo você com isto: a vida vai desafiá-lo, as traições vão feri-lo, e os corações partidos vão abalar suas fundações. Mas se você for paciente, deliberado e fiel a si mesmo, poderá emergir mais forte, empoderado e pronto para abraçar a vida que merece. Obrigada por ouvir minha história. Se achou ela envolvente, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever para mais histórias que revelam a força, resiliência e sabedoria que podem surgir dos desafios mais difíceis da vida.